Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse culto, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar aqui em Tua casa, Senhor Jesus. Não há outro lugar melhor para se estar do que a Tua casa, Pai. Aqui onde nos encontramos, Pai. Aqui onde nós descobrimos quem nós somos, Pai. Aqui que nós sabemos, Pai, o que podemos fazer, o que temos em Ti, Pai. É aqui, somente neste lugar, Pai. Obrigado por nos mostrar, Pai, a cada domingo, Pai, nos revelando quem nós somos em Cristo, quem nós somos, o que nós temos através dele, o que nós podemos fazer através de Cristo, que em Cristo nós somos curados, em Cristo nós somos favorecidos, em Cristo nós somos abençoados, não há falta de nada, em Cristo nós descansamos em pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o seu pastor, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele sabe de tudo. Apenas adore Ele essa noite. Deixa Ele fluir em teu coração, na tua mente. Entrega a Ele todos os teus caminhos, entrega a Ele nesse lugar de paz. Apenas adore Ele, descansa em pastos verdejantes, que o pastor Ele está cuidando de tudo, Ele está te alimentando, Ele está te curando. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Diga para Ele mais uma vez. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre. Cada dia em tua presença eu me sinto mais forte. Tua palavra é Espírito e vida para sempre e sempre, para sempre. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu para sempre e sempre. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo é pra tua glória. Meu coração é teu para sempre e sempre. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo é pra tua glória.
meu coração é teu para sempre e sempre. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite com o propósito de louvar o teu santo nome. Obrigado, Jesus, por tua bondade, por tua fidelidade. Obrigado, Jesus, por tua graça. Obrigado, Jesus, por teu amor. Levante suas mãos. Coloque sua família diante do Senhor agora. Coloque sua família diante do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Pai, nós colocamos a nossa família diante da tua presença, porque nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Somos totalmente dependentes do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Manifesta o Teu perdão, manifesta a Tua cura, manifesta o Teu poder aqui neste lugar. Que cada pessoa de nossa família seja tocada por tua presença, seja tocada por uma unção de cura agora. Que a vida de Deus comece a fluir agora. Que a vida de Deus comece a fluir agora. Comece a fluir no seu corpo, em cada pessoa de sua casa. Comece a desfrutar da saúde agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus agora. Nós declaramos o favor de Deus se estendendo agora. Nós declaramos a presença de Deus se manifestando de forma real dentro de sua casa. Seja tocado por essa presença agora. Em nome de Jesus, seja tocado por essa presença. Se você pode, estenda a sua mão em direção à sua casa e declare que a bênção do Senhor está naquele lugar. A bênção do Senhor está ali. A vida de Deus está fluindo lá agora. A cura, a salvação, o avivamento está fluindo lá. A restauração, a graça de Deus está fluindo. Que o rio de Deus comece a fluir. Que o rio de Deus comece a fluir. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos porque nós cremos, Senhor, na manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus. Coloque a mão à altura do seu coração. Coloque a mão à altura do seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, obrigado pelo prazer, pelo privilégio de estar em tua casa. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. Aleluia. 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 Pode se assentar em nome de Jesus. Assente-se no seu lugar. Acomode-se, porque Deus tem muitas coisas para nós hoje. Não descanse somente o seu corpo agora, mas o seu coração. Nós precisamos aprender como Maria a descansar aos pés de Jesus.
E precisamos aprender com Marta a não vivermos ansiosos. Porque não existe lugar mais seguro para você estar do que os pés do Senhor. Não é o quanto você faz, mas o quanto você recebe. É o quanto você recebe que dá poder para você fazer alguma coisa para Deus. Quando o nosso coração descobre isso, quando a nossa mente, o nosso espírito começa a compreender essas coisas, trabalhar para Deus, glorificar a Deus, se torna uma coisa muito fácil, porque nós já estamos cheios de sua presença. Na noite que Jesus foi traído, ele reúne os discípulos e Pedro diz: Senhor, todo mundo vai te negar, menos eu. E Jesus disse: ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Porque o amor de Pedro por Jesus era um amor na tentativa de tentar agradar a Jesus, enquanto João estava do lado direito de Jesus, do lado esquerdo de Jesus, deitado, dizendo: eu recebo do teu amor. E sabe quem estava no dia da cruz? João. Porque entendeu que não é o quanto ele faz, mas sim o quanto ele recebe. Não é o quanto ele ama a Deus, é o quanto Deus o ama. Não tente amar a Deus, você não vai conseguir. Vou falar de novo. Não tente amar a Deus, você não vai conseguir. Seja amado por Ele, aí sim você vai conseguir amá-lo. Assente-se e apenas receba de Jesus nessa noite. Pode acreditar que quando nos reunimos na igreja, os maiores beneficiados somos nós, porque o que nós damos para Deus é muito pouco comparado ao que Ele nos dá. Que quando nós saímos desse ambiente, nós levamos conosco aquilo que é mais precioso na vida do ser humano: a presença da glória de Deus dentro de nós. Então permita-me fazer algumas perguntas nessa noite para nós refletirmos. Por que a igreja do Senhor acha que mensagens mais intelectuais, cheias de conhecimentos humanos, são mais atrativas e podem alcançar mais facilmente outras pessoas ou todas as classes? Penso que o evangelho pode alcançar tanto girafas como ovelhas. O evangelho pode alcançar pessoas intelectuais do mais alto nível, mas como pode alcançar pessoas que sequer aprenderam a ler e escrever. O evangelho alcançou doutores como Paulo, mas alcançou pescadores como Pedro. O mesmo evangelho. Então não é o quanto a mensagem está enfeitada, é o quanto Jesus está nela. Não é o quanto a mensagem é bonita, intelectual, inteligente, é o quanto Jesus está nela. Então Jesus alcança tanto girafas como ovelhas. Isso é apenas uma figura para você entender. Quais serão as novas estratégias desesperadoras para alcançar vidas para Cristo? A igreja do século I pregava Cristo, porque ela entendeu que Cristo é suficiente. Qual o novo modelo que a igreja do Senhor deve seguir na tentativa de dar certo ou não? Não há novo modelo. Vamos seguir o modelo antigo. Cristo é o modelo. Se nós apresentarmos Cristo para as pessoas, elas serão salvas. Se nós apresentarmos Cristo para as pessoas, elas serão tocadas, curadas, porque Cristo é o único e insubstituível modelo de crescimento para a igreja, dentro e fora. O crescimento exterior é consequência do que acontece dentro. Não adianta ficarmos desesperados como igreja para tratarmos
planejarmos estratégias ou qualquer coisa para tentarmos crescer de alguma maneira sem entendermos o quão grandes somos por dentro. Vou falar de novo porque isso é libertador. Quando você entender o quão grande você é por dentro, por fora as coisas serão apenas consequências. Vou falar de novo porque é para você entender. Quando você entender o quão grande você é por dentro, o quão poderoso você é por dentro, porque existe algo precioso chamado nesse vaso de barro, que é o Espírito Santo. Quando você entender quão poderoso você é por dentro, por fora as coisas serão naturais em sua vida, amém ou não? O que Paulo pregava que fazia com que pessoas fossem transformadas? O que esse homem tinha? Presta atenção que eu já fiz a quarta pergunta. O que Paulo pregava? Apenas o Evangelho. Veja o que ele diz. 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, aqui ele fala de Cristo, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós. Olha aqui, porque decidi nada saber entre vós. O homem mais intelectual do Novo Testamento disse, porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2,4. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas construíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,7. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, que é Cristo, o qual Deus preordenou antes das origens das eras, para a nossa glória. 1 Coríntios 2,13. Sobre isto também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então o que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que nós, igreja, não devemos buscar o conhecimento? De maneira nenhuma. Ele está dizendo que todo o conhecimento intelectual que ele tinha não foi capaz de alcançar pessoas, porque o Evangelho é suficiente. Você não precisa se tornar um filósofo para alcançar um filósofo. Não precisa se tornar um pescador para ganhar um pescador. Você só precisa pregar o Evangelho. Paulo diz para nos fazermos de tolos em algumas situações, não para sermos. Tem situações que você conquista pessoas entrando na conversa com elas, falando do amor de Deus para ela, num simples bom dia ou uma simples atitude de pedir água, como Jesus na mulher samaritana, me dê um copo com água, ali já foi a oportunidade para evangelizá-la. Então Paulo nos ensina que Cristo é suficiente. Agora preste atenção, irmãos, eu quero trazer um entendimento sobre uma maneira muito simples de você descobrir quando que a mensagem que você ouve revela Jesus ou não. É uma adaptação do pastor Mark, pastor de uma igreja na África do Sul. Guarda o que ele disse. Aqui são as minhas palavras adaptadas ao que ele disse. Tudo que soma, ele vai falar das operações da matemática. Tudo que soma, requisitos para você ser salvo, além da graça, não é o Evangelho. Aí eu acrescento, é fake news, é notícia falsa. Alguém diz assim, a graça salva, mas você precisa fazer tal coisa. Acrescentou, isso é falso. Tudo que multiplica requisitos para você ser curado e ser salvo, além da graça e da fé, não é o Evangelho. É fake news, é notícia falsa. Você só precisa crer na graça de Deus e a cura começa a fluir no seu corpo. Não é o que você faz, é como você crê. Tudo que divide Jesus de sua obra, ou seja, creio que Jesus salva, mas não creio que Jesus cura, não é o Evangelho, é notícia falsa. E tudo que subtrai, tudo que tira Jesus do plano de salvação, cura, libertação, restauração completa, e o substitui por outro Evangelho, não é o Evangelho, é notícia falsa. Aqui temos as 4 operações da matemática: soma, multiplicação, divisão, subtração, para você entender o que é o Evangelho. E enfim, a quinta pergunta. Diante de tudo isto, mais uma pergunta para a nossa reflexão:
O que é suficiente para que o homem seja salvo, curado, restaurado, abençoado, favorecido e amado pelo Pai através de Cristo? O Evangelho da graça. Bem-vindos ao Evangelho da graça. O Evangelho é suficiente para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam restauradas, para que corações de pais se convertam ao coração dos filhos, para que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. O Evangelho é suficiente. Então, mais uma vez nessa noite, vamos aprender, vamos aumentar a nossa consciência do que nós somos em Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler alguns versos. A partir do versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Nós vamos aumentar a nossa consciência hoje do que nós somos em Cristo. O quanto nós precisamos crescer cada vez mais em tudo que eu vou falar aqui hoje, irmãos. Cada domingo é um entendimento novo dentro da pessoa de Jesus. Mas se você guardar o que vai ser ensinado aqui hoje, que você é nova criatura, que você está reconciliado com Deus por meio de Cristo, e que você é justiça de Deus, nunca mais você vai ser enganado pelo diabo, ou pela religião, ou por qualquer outra maneira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante, vamos estudar sobre isso aqui, recebendo uma nova consciência em Cristo. Acompanhe comigo. Versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o último verso: aquele que não conheceu o pecado, aqui é Jesus, foi feito pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vamos estudar esses 3 pontos hoje. Que nós somos novas criaturas, nova natureza em Cristo, que nós somos reconciliados com o Pai através de Cristo, e que nós somos justiça de Deus. Vamos lá. Versículo 17, vamos entender esse verso de uma maneira prática no nosso dia a dia. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A forma que você vai aprender esse verso hoje, nem na escola que a gente ministra da forma que eu vou ensinar aqui hoje, bem dividida, bem simples, parte por parte, palavra por palavra, para você entender o que Paulo quis dizer. Lembrando que isso está dentro de um contexto que nós vamos entender hoje. Paulo vem e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo. Vamos entender primeiro isso aqui. Se alguém, quem é o se alguém que Paulo está falando? Qualquer pessoa. Foi bom Paulo colocar se alguém. Por quê? Porque Paulo não estava falando que era o judeu, ou o gentil, ou uma raça qualquer. Se Paulo dissesse apenas os judeus que estão em Cristo são nova criatura, não disse se alguém, sujeito indeterminado, qualquer pessoa, isso eu, você. E quando é que nós estamos em Cristo, pastor? No dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a estar em Cristo. Então esse é o primeiro ponto. Se alguém, qualquer pessoa. Terceiro, está em Cristo. Essa expressão aqui, está em Cristo, fala de um endereço ou de uma pessoa certa. A preposição em, fala da ideia de você estar conectado a alguma coisa, a partir de alguma coisa, ligado, vinculado a alguma coisa. Então aqui Paulo está falando, se alguém está no endereço certo, Jesus, ou na pessoa certa, Jesus, é nova criatura. E ele continua, é nova criatura, que significa o estado atual e espiritual. Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo, nesse exato momento, ele é uma nova criatura. Ele não será.
Ele não vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para se tornar uma nova criatura. No dia que ele entregou sua vida a Cristo, imediatamente nasceu de novo. O seu estado passou de velho para novo, de morte para vida, de amaldiçoado para abençoado, de perdido para salvo, das trevas para a luz. Foi imediato, isso aconteceu instantaneamente quando você entregou sua vida a Cristo. Então aqui Paulo está falando da situação, do estado em que a pessoa se encontra. E ele continua: as coisas velhas já passaram. Isso aqui é interessante, ó. Coisas velhas. Veja que Paulo não falou de atitudes velhas. Paulo falou de coisas que nos prendiam a nossa velha maneira de viver e que nos faziam ter atitudes erradas. Então ele diz coisas. Tudo aquilo que te vinculava, que te ligava, que te atrelava à sua velha natureza, são coisas que faziam você pensar como velha natureza, agir como velha natureza. Então nós estamos traduzindo o verso para você entender. As coisas velhas já passaram. Tudo que nos ligava à velha maneira de viver ou à velha natureza ficou para trás. Essa frase todinha aqui significa isso. As coisas velhas já passaram. E continua: eis que tudo se fez novo. Agora veja bem, no lugar de coisas velhas, ele coloca tudo se fez novo. O que é o tudo dentro de você? Paulo não está falando de algo que está fora. Coisas velhas, Paulo está falando do externo. Tudo ele está falando dentro. Você nasceu no Espírito. Jesus entrou em sua vida, você nasceu no Espírito, imediatamente, nova criatura em Cristo. Então, ele está falando do espírito humano que foi recriado, que nasceu de novo. Então, vamos entender o verso desta maneira aqui, ó. Todo versículo, uma adaptação que eu fiz aqui, ó. Se qualquer pessoa estiver no endereço ou na pessoa certa, que é Cristo, é um novo ser espiritual. Tudo o que lhe ligava à velha natureza ou à velha maneira de viver ficou para trás. Não faz mais parte da sua nova vida, porque o seu espírito humano foi recriado à imagem de Jesus. Olha como isso é interessante. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então nunca mais pense, se você entregou sua vida a Cristo, nunca mais pense que há maldição sobre você. Vou dar alguns exemplos. Nunca mais pense que você é um pecador, porque agora você é santo. Nunca mais pense que você está perdido, porque agora você foi encontrado. E o mais importante de tudo, quando você nasce de novo, é você precisa entender que agora você tem poder contra todo tipo de pecado. Isso são os benefícios da nova natureza. Paulo diz, e nós vamos aprender hoje, que nós não vivemos mais para nós mesmos, porque nós nascemos de novo. Então, para você pensar, no dia que você entregou sua vida a Cristo, você nasceu de novo? Imediatamente. Não precisou fazer um curso do novo nascimento, porque você já nasceu naquele dia. A criança que está nascendo agora, ela não precisa fazer um curso para nascer, porque ela já nasceu. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Dia após dia nós vamos descobrindo as realidades da nova criatura que eu acabei de falar. Não estamos debaixo de maldição, somos santos, somos filhos, somos amados, somos justiça de Deus, somos favorecidos, somos abençoados. Isso são realidades de quem já nasceu de novo. São todos os benefícios que Deus tem para nós e muito mais. Então vamos lá. Vamos ver alguns benefícios da nova criatura em Cristo. Primeiro, acompanhe comigo. Está aqui, ó. 2 Coríntios 5,2, para você entender o contexto de 2 Coríntios 5,17. Por que Paulo chegou à conclusão de dizer, se alguém está em Cristo? Veja que é uma continuação, ele diz, e se alguém está em Cristo? É uma continuação de algo que ele estava falando anteriormente. E do que Paulo estava falando anteriormente? Bom, se você for ler o capítulo 5 todo, você vai ver que Paulo está falando desse corpo humano, que vai se desfazer, que ele chama de tabernáculo, que às vezes ele chama de casa humana, às vezes ele chama de edifício. Esse corpo vai se desfazer, mas esse corpo, esse indivíduo, quando é entregue a Cristo, ele recebe uma nova natureza por dentro e também receberá um novo corpo em Cristo Jesus. Então o contexto, Paulo fala disso, olha aqui, ó, revestidos do céu. Esse é o primeiro benefício da nova natureza. E por isso, neste tabernáculo, aqui é o corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Paulo está dizendo assim, irmãos, quando nós partimos, quando nós morrermos,
Nós estamos aspirando, porque Deus vai nos dar um corpo espiritual. Ele falou tudo isso para depois dizer que o nosso espírito já nasceu. Ele está explicando que esse tabernáculo aqui vai se desfazer. Mais cedo ou mais tarde, se nós não formos arrebatados, todos vão perecer. Com exceção daqueles que serão arrebatados, que vão subir para a eternidade vivos. Não vão provar a morte. Mas Paulo está falando disso. Todos aqueles que forem morrer vão passar por isso aqui e vão, olha aqui, ó, estão aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Ele está falando de um novo corpo que Deus vai dar. Então, qual é o primeiro benefício daquele que nasceu de novo, pastor? Ele vai receber um novo corpo. Quantos se alegram com isso? Diga amém. Você ainda não entendeu, eu vou te explicar o que é. Você não vai ter doenças. Você não vai ter cansaço. Você não vai sentir dores. Você não vai sentir preocupação. Você vai ser como Jesus. Você vai estar aqui, daqui a pouco você está a quilômetro de distância, porque você vai ter um corpo espiritual. Você vai viajar com Jesus mais rápido do que a velocidade da luz. Você já percebeu como que isso é poderoso? Nós recebemos um corpo que não vai receber nenhum tipo de enfermidade. Que nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus. Que nós vamos ter um corpo que não vai se sentir cansado, afadigado, para baixo, fraco. Por quê? Porque esse é o primeiro benefício da nova criatura. Ele vai receber, ele vai ser revestido dessa habitação celestial. Continuando. Segundo benefício, não será surpreendido. Olha o que ele diz: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. O que Paulo está querendo dizer? Ele usa essas expressões. Ele está dizendo, olha, quando Jesus voltar, vocês não serão surpreendidos. Por quê? Porque agora são novas criaturas. Ninguém aqui que já entendeu, que já nasceu em Cristo, está preocupado com a vinda de Jesus, com medo da vinda de Jesus. Por quê? Porque sabe que quando Jesus voltar, não será surpreendido. Pastor, o que significa isso? Jesus vai chamar seu nome. Vou falar de novo. Você não vai ser surpreendido, Jesus vai chamar o seu nome. Você não está com dúvida de se vai ou não para o céu. A notícia boa que eu tenho para você é: você já entregou sua vida a Cristo? Seu passaporte está carimbado. Em breve, Jesus o Pai já nos manda chamar, e nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, porque isso aqui, ó, nós não seremos surpreendidos. Nós não somos uma igreja que está com medo da vinda de Jesus. Pelo contrário, nós nos alegramos com a vinda do Senhor. Paulo diz que nós temos esperança na vinda de Jesus. Esperança e não desespero. Uma igreja que tem consciência de que já nasceu de novo. Quando se fala da vinda de Jesus, ela se alegra. Ela enche de vida e não de medo. Nós não estamos aqui achando que esse vai e que aquele não vai, que esse vai subir e que aquele não vai subir. Você entregou sua vida a Cristo, você nasceu de novo. Olha o recado que Paulo te dá, ó. Você não será surpreendido se todavia formos encontrados vestidos, uma nova natureza, um novo corpo, não nus. Ele está falando, vocês não serão surpreendidos. Isso é muito poderoso. Paulo fala de coisas, irmãos, que ninguém jamais falou, porque foi para Paulo que foi apresentado o Evangelho da Graça. Pasmem, acredite nisso. Jesus não pregou o Evangelho da Graça. Jesus pregou o Evangelho do Reino. Pedro não pregou o Evangelho da Graça, pregou o Evangelho do Reino. João Batista não pregou o Evangelho da Graça, pregou o Evangelho do Reino. Ambos disseram, o reino de Deus está entre vós. Mas Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça. Tirou o homem do centro e colocou Jesus. Eu quero perguntar para essa igreja viva que acredita que vai morar no céu em breve. Você tem certeza no seu coração que em breve Jesus vai vir te buscar? Amém ou não? Então, a notícia boa é essa: você não será surpreendido. Se você abrir o coração hoje, você vai sair daqui dizendo assim: meus pés já estão no céu. Pastor, eu fiz tal coisa. Ei, esqueça você, é Jesus, olhe para ele, ok? Você vai entender hoje. Escute até o final, não se precipite. Não faça perguntas agora, escute. Eu sei que seu pensamento está fluindo. Pastor, mas isso... Calma, relaxa.
Você vai entender onde Deus quer te levar nessa noite. Esse é o segundo benefício para aquele que já nasceu de novo: não será surpreendido. E continua: desfrutará da vida eterna. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Paulo está dizendo, não porque queremos morrer agora. Nós estamos gemendo aqui nesse corpo, mas ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Você pode conversar com uma pessoa de 120 anos, você quer morrer, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Aí Paulo está dizendo assim, ó, nós estamos angustiados não porque queremos sair desse corpo, mas sim porque queremos ser revestidos para que o mortal, esse corpo físico, seja absorvido pela vida. Então Paulo está dizendo que nós vamos desfrutar de vida eterna. Esse corpo aqui vai se desfazer e vamos receber um corpo eterno. Paulo usa a expressão que nós vamos receber igual o corpo de Jesus. E a notícia boa é essa aqui: você vai comer no céu. Quantos se alegram porque vão comer no céu? Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele comeu peixe. E Paulo disse que nós vamos ter um corpo igual ao dele. Você já imaginou você comer e ser alimentado no céu por uma comida preparada pelo próprio Jesus? Tem gente que acha que o céu vai ser um lugar entediante, que os cristãos vão ficar lá dia e noite só dizendo santo, santo, santo. Não que isso seja entediante, não interprete mal. Tem gente que acha que o céu vai ser só isso. Entenda uma coisa: o céu vai ser como se você vivesse aqui hoje. Imagine os momentos mais felizes de sua vida na terra. Imaginou? Vou te dar 3 segundos para isso. Imagine os momentos mais felizes de sua vida aqui nessa terra, que você já viveu. 3 segundos para isso. Pensou? Nada comparado ao que vai ser lá. O anjo vai chegar para ti assim, e dizer assim: Fernando, tem uma notícia boa para ti. E disse qual? Você ainda não está sabendo, porque no céu, gente, vai ser tanta notícia boa, que os anjos vão chegar e dizer assim: ei, você sabe qual é a nova de hoje? Hoje nós vamos conhecer um rio de águas cristalinas. Hoje nós vamos conhecer as mansões celestiais. Ei, hoje está na nossa programação, nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó e Elias. Você está achando que o céu vai ser um local entediante? Pelo contrário, o céu vai ser um lugar de vida. Pastor, eu queria entender o céu. Entenda como foi Jesus na terra. Vou falar de novo. Você quer entender o céu? Entenda como Jesus agiu na terra. Como foi que Jesus agiu na terra? Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus esteve na terra dizendo: eu sou Deus. Entenda o que é lá no céu, é do jeito que eu estou agindo aqui. Amor, paz, vida, perdão, eternidade. Se a gente entender isso, gente, se nós entendermos isso, a nossa vida com Deus, todos os dias nós vamos aspirar cada vez mais pela vinda do Senhor, não porque estamos com medo, porque temos certeza de que vamos entrar no céu junto com Ele. A igreja não pode confundir recompensa com salvação, e nós vamos entender isso ainda hoje. Vamos continuar. Outro exemplo, outro benefício. Temos o penhor do Espírito Santo, que aprendemos semana passada, que é alguém que foi guardado, separado pelo Senhor, alguém penhorado. O Espírito Santo te penhorou no dia que você entregou sua vida a Cristo. Ele está te guardando para Jesus. Quando Jesus voltar, Ele te entrega a Jesus. Então olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 5,5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Para isto o quê? O que Ele falou antes. Para desfrutarmos de uma vida eterna. Quem foi que preparou a vida eterna para você? O próprio Deus. Não foi você, não foi eu, não foi a igreja. Foi o próprio Deus. Deus já preparou uma vida eterna para você. E ele continua: foi o próprio Deus que preparou isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Está aqui, ó. Nós temos a certeza da vida eterna, porque nós já temos aqui, ó, o penhor do Espírito. O Espírito Santo veio sobre nós e está nos garantindo, está nos segurando, para quando Jesus voltar, nós sermos entregues a Ele. Porque penhorar é isso. Você segura algo de alguém sob a garantia de que a pessoa vai voltar e te pagar aquilo que lhe deve. Então o Espírito Santo nos penhorou para quando Jesus chegar e Jesus dizer: me pertence. Aí Ele nos leva com Ele para sempre. E continua. Outro benefício da nova criatura: será recompensado no céu. Aqui muitos interpretam de maneira errada. Vamos entender isso aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Vamos dar uma pausa.
Paulo não está falando do juízo do trono branco. Paulo não está falando de um lugar de condenação. A palavra tribunal, aqui no grego, é bena, que significa pódio. Pergunta para os irmãos, o que uma pessoa faz no pódio? Quando uma pessoa sobe no pódio, ela sobe para quê? Para ser o quê? Para receber medalha, para ser recompensada. Então Paulo não está falando aqui de cristãos que vão subir no tribunal de Cristo, que vão estar no tribunal para serem condenados. Paulo está falando de cristãos que vão estar no tribunal de Cristo para serem recompensados. Aí ele usa a expressão aqui, ó. É por causa disso aqui que muita gente interpreta mal, ó. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Paulo não está dizendo que nós vamos receber o bem ou o mal. Não. O que ele está dizendo? Você usou o seu corpo, que é templo do Espírito Santo aqui na terra. Conforme você usou o seu corpo aqui para glorificar a Deus, assim será a sua recompensa lá no céu. Você usou mais ou menos, assim será a sua recompensa lá no céu. Mas não significa que você não vai entrar no céu, porque você já está lá. Ninguém que sobe no pódio sobe para ser envergonhado. Todos que sobem, sobem para ser condecorados, homenageados. Aqui não é um tribunal de vergonha, aqui é um tribunal de exaltação. Deus vai dizer assim, olha, aquele ali fez muito, medalha de ouro. Aquele ali fez mais ou menos, medalha de bronze. Aquele ali fez um pouco menos, medalha de prata. Mas todos estaremos no mesmo céu. Vocês entendem? Tem evangelistas que vieram antes de nós, como T.L. Osborne, como Jonathan Edwards, como Billy Graham, que evangelizaram o mundo. Que esses homens, quando chegarem no céu, vão ter uma boa recompensa. E se nós não fizermos nem a metade do que eles fizeram, nós não podemos ganhar a mesma medalha que eles, porque Deus é justo, mas estaremos no mesmo céu. Aqui que a igreja confunde, ela acha que obras é para ir para o céu. Não, somos salvos pela graça, somos recompensados pelas obras. Se você entendeu essa frase, você já entendeu tudo o que eu quis dizer até agora. Você será salvo única e exclusivamente pela graça. Mas quando você chegar no céu, você vai ser recompensado pelo que você fez. Pastor, se eu receber uma medalha de papelão, ei, você está lá, ok? O importante é que você vai estar lá. Os irmãos acham que eu estou preocupado se eu vou ficar lá na beirinha do muro, olhando. Não, eu quero estar lá. Eu estarei lá com Jesus. Recompensas serão consequência de tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Cada vida que nós ganhamos para Deus é como se fosse mais uma pedrinha na nossa coroa. Jesus disse até que quem serve um copo de água para um dos seus filhos já terá recompensa no céu. Um copo de água gelada. Mateus capítulo 10. Então vamos lá. Aqui ó, será recompensado no céu. Isso aqui é a realidade de quem nasceu de novo. Ele já terá uma recompensa no céu. E continua. Morreu para a velha natureza. Olha o que ele diz, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Você já parou para pensar como isso é louco você dizer que o amor de Cristo te constrange? Será que você já entendeu o que Paulo quis dizer? Sabe o que ele quis dizer? Vou dar um exemplo. Imagine que você está andando na rua. Alguém que você nem conhece te abraça. E começa a te beijar. E falar que você é especial, que você é uma pessoa maravilhosa, que você nasceu para vencer, você nem sabe quem é. Como que você se sente? Constrangido. Paulo está querendo explicar que o amor de Deus é assim. Ele nos ama tanto que às vezes nós nos sentimos constrangidos de dizer, Senhor, eu tenho tantas falhas, mas o Senhor continua me amando? Isso é o constrangimento. Você se constrange porque olha para si. Quando nós olhamos para nós dizemos assim, eu não mereço. Isso é constrangimento. Deus nos ama a ponto de nos sentirmos constrangidos, envergonhados de dizer assim, meu Deus, é muito amor. É isso que ele está querendo dizer. Aí continua, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu, Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. Todos quem? Todos os que creem. Morreram para a velha natureza. Qual é o outro benefício de quem nasceu de novo? Morreu para a velha natureza. E o que um morto faz? Nada.
Entende que isso é poder para você viver uma vida digna, justa e santa diante de Deus, porque você está morto. Você nasceu para Cristo. Paulo diz que nós estamos vivos para Deus, mas estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para a velha natureza. O que está em alta agora dentro de nós é a natureza de Cristo. E ele continua dizendo, o outro benefício para quem nasceu de novo, segundo os Coríntios 5,15. Ele morreu, Jesus, por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Trocando em miúdos, no dia que você entregou a sua vida a Cristo, você não pode mais viver para você. Agora você vive para Ele. Paulo não está dizendo que você tem que abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus desejos. Não, Paulo está dizendo, coloca tudo dentro e convida Jesus. Porque tem gente que acha que precisa abrir mão de coisas. A gente abre mão daquilo que está fora do propósito, irmãos. Coisas boas, sonhar com aquilo que Deus te deu, com as coisas grandes que Deus quer te dar aqui na terra, reinar em vida. Isso não é pecado, não. Então começa a sonhar com coisas grandes, mas entenda que você não vive mais para você mesmo, porque você nasceu de novo. Agora você vive para Jesus. Jesus é o Senhor de sua vida. Jesus comanda a sua vida. Ele dirige suas decisões. Ele dirige os seus passos. Entendemos que Jesus é nosso Salvador, mas poucos cristãos têm dificuldade, poucos cristãos entendem que Jesus é Senhor. Quando Jesus passa a ser Senhor de sua vida, Ele comanda a sua vida. A palavra Senhor significa dono. E o que é que o dono faz? Dirige, comanda. Você se alegra porque você não vive mais para você mesmo? Agora você vive para Jesus? E se nós vivemos para nós mesmos, se nós vivêssemos para nós mesmos, hoje estaríamos mortos. Mas porque vivemos para Deus, estamos cada dia mais vivos. Esse é o poder do Evangelho. Nós trocamos a morte pela vida, irmãos, nessa história só nós saímos ganhando. Não acho que Jesus ficou orgulhoso quando você o aceitou. Não acho que Jesus ficou mais vaidoso porque você disse, eu entrego minha vida a ti, Jesus. Não acho que Jesus fica vaidoso quando nós cantamos para Ele. O louvor no céu é tão perfeito, irmãos. Todos os seres o louvam. Nós somos os maiores beneficiados quando entregamos nossas vidas a Cristo. Se tem alguém que ganhou nessa história, fomos nós. Você pode dizer assim comigo, eu saí ganhando. Sabe por quê? Porque você agora não vive mais para si. Se nós formos viver para nós mesmos, irmãos, sejamos honestos, nós somos egoístas. Nós somos tão egoístas às vezes que eu vou fazer uma pergunta muito simples para você, e essa ilustração, eu vi uma mensagem do pastor Prince, isso é muito curioso. Nós vamos tirar uma foto aqui no final do culto, isso é um exemplo, ok? Vamos tirar uma foto, aí domingo que vem nós vamos revelar essa foto. Quem você vai procurar na foto? Você, claro. Você não quer saber, eu quero saber se o pastor de crente saiu bonito nessa foto. Nós somos tão egoístas que nos procuramos na foto. A foto ficou feia, porque eu fiquei feio na foto. Entende que nós não devemos mais viver para nós mesmos. Quando nós vivemos para Cristo, nós não amamos mais o nosso próximo como a nós mesmos, porque isso é egoísmo. Nós amamos como Cristo nos amou, e isso é sacrificial. E ao mesmo tempo é natural, porque amor é fruto. Entenda isso de uma vez por todas. Você não vive mais para você. Agora Jesus é o Senhor de sua vida e pronto. Ponto final. Jesus é o Senhor de sua vida. Amém ou não? Porque agora você vive para Ele. Pastor, mas eu não consigo. Ok, perfeito. Só viva para Ele. Enquanto vivemos aqui nesse tabernáculo, vamos gemer querendo sair desse tabernáculo, porque queremos a eternidade. Muito mais do que o que já temos dentro de nós. Mas enquanto vivemos aqui, vamos cometer erros, vamos cometer falhas. Porém, mesmo assim, viva para Deus. E Paulo continua dizendo, qual é o outro benefício da nova criatura? Viver em novidade de vida. É o versículo 17. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, vem antes do versículo 17. Então, o que é ser nova criatura? Quais são os benefícios? Todos os que eu falei antes. Tudo isso é direito nosso, é nossa herança. Aí vem Paulo e diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que Paulo não disse se alguém está na igreja.
Veja que Paulo não disse se alguém faz parte de uma comunidade cristã. Veja que Paulo não disse se alguém está no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, tudo que tem ismo. Se alguém está em Cristo. Ninguém foi mais cristocêntrico do que Paulo. Ninguém apresentou Cristo mais do que Paulo. Por isso que ele diz, se alguém está em Cristo, é agora, tempo presente, nova criatura. Entenda isso. Nós estamos em Cristo. Então, já nascemos de novo. Tudo que era velho, tudo que nos prendia, nossa velha maneira de viver, a natureza de Adão, já ficou para trás. Por quê, pastor? Porque agora dentro de mim, tudo se fez novo. Entenda isso de maneira simples. Você entregou a sua vida a Cristo, você nasceu por dentro. Sua mente está sendo renovada diariamente, seu corpo recebe saúde. Mas quem nasceu foi teu espírito, teu corpo é o mesmo ainda. Mas quem nasceu foi o nosso espírito, ele que foi recriado. Vamos para o segundo ponto de hoje, reconciliados, versículo 18 e 19. Olha o que Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sempre quando você lê no Novo Testamento essas expressões aqui, ó, consigo mesmo, ele mesmo. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo. Não fomos nós que procuramos Deus, porque nós éramos irreconciliáveis. Isaías disse que todos estavam perdidos, todas as ovelhas estavam distantes, como ovelhas sem pastor. Aí vem Pedro, diz, claro, depois que entregamos a nossa vida a Cristo, que agora nós temos um pastor e bispo das nossas almas. Pastor porque alimenta, bispo porque administra as nossas vidas. Então, quem nos reconciliou consigo mesmo foi Deus. Foi assim, ó, foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Ninguém jamais teria capacidade de chegar diante de Deus e dizer, Jesus, eu entrego minha vida a ti, sem antes que Deus viesse até ele. E como que Deus veio? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Cristo veio, foi Deus vindo à terra. Então Deus enviou Jesus para nos reconciliar consigo mesmo. O que o senhor está querendo dizer, pastor? A iniciativa de romper com a briga, com a inimizade, foi de Deus. Deus não queria ver os seus filhos sendo destruídos. Você acha que quando Deus criou o homem para adoecer? Você acha que Deus criou o homem para adoecer? Você acha que Deus criou o homem para morrer? Você acha que Deus criou o homem para envelhecer? Jamais. Deus criou o homem para ser eterno. E quando o homem pecou, Deus já tinha dentro de si o plano de salvação. Ele enviou Jesus Cristo. Para quê, pastor? Para resgatar tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Por isso que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que vocês tenham vida. Qual vida, pastor? A que Adão perdeu no Éden, a mesma que Adão vivia. Você tem noção, você sabe quantos anos Adão viveu, mesmo pecando? 950 anos. Você acha pouco? Você acha que Deus queria que ele morresse? Claro que não. Porque quando Deus o criou, diz no original hebraico que a sombra de Deus foi projetada na terra. E Deus diz, segundo essa imagem que está aqui, eu crio o homem. E soprou no homem. E o homem passou a ser alma vivente, inteligente, cheio de capacidades. Aquele boneco de barro começou a andar. E Deus soprou a vida dentro do homem. O homem pecou. A partir daquele dia, começou a envelhecer, a adoecer, a se esconder. Você já percebeu também que quando Adão se escondeu, não foi Adão que procurou o Senhor? É por isso que as crianças, quando cometem um erro, elas se escondem, porque já nascem com esse chip instalado dentro de si, com a consciência do erro. Adão pecou, ele fez o quê? Se escondeu. Mas o que Deus fez? Adão, onde estás?
Deus sabia onde Adão estava? Claro, ele é Deus, mas por que ele perguntou? Porque Deus quer relacionamento. Adão, segunda chance, se arrepende. Se tu se arrepender, Adão, a gente resolve tudo por aqui. Mas você é livre, Adão. Você não quer? Ok. Então, a partir de hoje, você vai morrer. E morreu com 950 anos. Porque Deus não planejou isso para o homem. O que Deus planejou para o homem é o que está em João 10:10, parte B. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus. Então foi Ele que decidiu, foi Deus que foi atrás de Adão lá no Éden. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder. Muitas pessoas ainda estão com essa consciência a respeito de Deus, porque ainda estão com a síndrome do Adão. Pequei contra Deus, vou me esconder. Não tem como se esconder de Deus. É mais fácil chegar para Ele e dizer: Pai, estou aqui, conta comigo. Mesmo sabendo que Ele pode te encontrar antes de você ir até Ele. Aí Paulo vem e diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, aqui ó, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus não estava reconciliando consigo a igreja. Deus estava reconciliando consigo o mundo. As pessoas que estão lá fora, o sangue de Jesus já caiu por elas também. Jesus já as perdoou também, mas elas não sabem. Quando Deus enviou Jesus, João 3,17 diz que Deus não enviou Jesus para condenar, e sim para salvar. Como que Deus vai condenar quem já está condenado? Como Deus vai matar quem já está morto? Então Ele envia Jesus, aí Jesus vem e perdoa o pecado do mundo. Porque João disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da igreja. Amém? Não, do mundo. A palavra pecado no singular é: Deus tirou a natureza de Adão, mas o mundo continua pecando. Por quê? Porque não sabe. Mas você sabe. E quando você sabe, você tem poder. Você sabe que agora você tem a natureza de Cristo. E agora você tem poder contra a velha natureza que de vez em quando quer aparecer. Mas ela está morta. E morto não fala. Morto não vê. Morto não ouve. Morto não sente. Tudo foi iniciativa de Deus. Deus reconciliou consigo mesmo e não imputou os pecados ao mundo. Não imputando, não considerando as transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos entender isso aqui mais claramente. Número 1, dentro da reconciliação, reconciliados e reconciliadores. Por que Deus fez isso? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério de reconciliação. Então, aprenda sobre isso. Você já foi reconciliado com Deus através de Cristo. Jesus morreu. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. João capítulo 15, Jesus disse: não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Agora nós não estamos distantes de Deus, nós estamos próximos, uma relação entre pais e filhos. E o que Deus quer que eu e você façamos? Que usemos o mesmo ministério. Fomos reconciliados, agora vamos reconciliar pessoas. Não é para maltratar pessoas, não é para humilhar pessoas, não é para caluniar pessoas. Não é o ministério da caluniação, não é o ministério da injúria, não é o ministério da difamação. É o ministério da reconciliação que Deus nos entregou. E com esse ministério que Deus nos entregou, vidas serão salvas. Posso ouvir um amém? Pastor, o que você está querendo dizer? Você só pode dar o que Deus já te deu. Você já foi reconciliado com Ele por meio de Cristo. Então vidas serão reconciliadas através da minha vida e da sua vida. Nós somos reconciliados e agora nós somos reconciliadores. Nós somos aqueles que promovem a paz. Nós somos príncipes e princesas da paz. Nós não estamos proclamando guerra sobre a vida de ninguém, nem lançando maldição sobre a vida de ninguém. Guarde isso, que isso é importante. Ele nos deu o ministério. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então Ele estava com Cristo fazendo o quê? Isso, nos dando o ministério da reconciliação. Próximo ponto. Sem consciência do pecado.
A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, guarda isso aqui, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que é transgressão? É um pecado contra o mandamento. E sabe que na antiga aliança, pecado contra o mandamento era passível de morte. Mas o que Deus fez quando Ele enviou Jesus? Ele não considerou o pecado dos homens, porque agora Ele colocou em Jesus. Porque se Deus fosse levar em consideração o pecado dos homens, ninguém seria salvo. Agora Deus considera Jesus pecado, que é o próximo ponto, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se Deus não fizesse essa substituição, ninguém seria salvo. Então ele continua, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reflexão, guarde essa reflexão aqui. Quando a dívida é paga, devemos declarar o pagamento e não mais a dívida. Vou dar um exemplo prático. Você tem um talão de luz na sua casa, você pagou, está em dia, você não deve mais nada, você não pode mais ficar declarando a dívida. Agora eu declaro o pagamento, porque a dívida foi paga. Não fique falando mais dos pecados, fale do perdão. Não fique falando mais da condenação, fale da justificação. Não fique falando mais da acusação, fale da santificação em Cristo, porque a dívida foi paga. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar é isso, em resumo, quando a dívida é paga, devemos declarar o pagamento da dívida e não mais a dívida. Não há mais o que se falar em dívida quando a dívida é paga. Nem no passado você mais fala, eu tinha uma dívida, esquece. Agora você, toda a sua dívida em Cristo Jesus foi paga. Todos os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Deus colocou toda a maldição sobre Jesus para que colocasse toda a bênção sobre nós. E enfim, temos a palavra da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual o papel do embaixador? Quando o embaixador do Brasil vai para um outro país, ele não pode falar dele mesmo. Ele tem que representar a sua nação. Ele tem que falar da constituição da sua nação. Qual é o papel do embaixador em Cristo? Ele recebeu o Evangelho. O que ele tem que falar? Do Evangelho. Então nós somos representantes de Cristo. Onde nós formos, guarde isso aqui, o embaixador não pode falar dele mesmo. O embaixador do Brasil não pode chegar lá nos Estados Unidos dizendo o que ele pensa. Não, ele tem que falar da constituição de sua nação. Vamos espiritualizar isso. Não interessa para as pessoas o que nós pensamos. O que interessa é revelarmos Jesus para elas. Porque nós somos embaixadores de Cristo. O que eu penso que você pensa é pouco diferente, mas as pessoas precisam ouvir sobre Jesus, porque a constituição é o Evangelho. Quanto mais falarmos do Evangelho, mais vidas serão salvas. Não é a opinião da igreja A, da igreja B. Nós somos embaixadores. Agora nós representamos Jesus. Onde nós vamos? Vamos para o último ponto. Justiça de Deus. Versículo 21 do capítulo 5. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, Jesus está no jardim de Getsêmani. Você sabe por que Jesus começou a suar sangue? Só pela ideia, só por imaginar que receberia todos os nossos pecados. Talvez se fôssemos nós, não suaríamos sangue, porque já estamos acostumados com o pecado. Porque recebemos isso de Adão, Jesus não. Só em pensar que ele seria pecado na cruz,
Só em pensar que o pecado de toda a humanidade fosse colocado nele, ele suou sangue. Porque ele é santo. Paulo diz que ele não conheceu o pecado. Pedro diz, ele não cometeu pecado. João diz, nele não havia pecado. Por quê? Porque Jesus é santo. Ele é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. Então, quando Deus colocou todo o pecado em Jesus, Ele colocou toda a santidade de Jesus em nós. Então, vamos lá. Cristo é a nossa substituição. Ele foi feito pecado, nós justiça de Deus, segundo os Coríntios 5:21. Cristo é a nossa substituição. Ele foi feito doente, nós saudáveis. Isaías 53:4. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, doenças, fomos sarados. Então, pastor, o que isso quer dizer? Isaías 53 diz que Jesus se fez doente no nosso lugar. E nós saudáveis. E o profeta Isaías chega a dizer que Deus se agradou de moer Jesus em nosso lugar. Deus moeu Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de saúde. Aí continua. Cristo é a nossa substituição. Ele foi morto, nós vivificados. Nós acabamos de ler que um morreu por todos, logo todos morreram, para que não vivam mais para si, mas para Cristo. Cristo é a nossa substituição. Ele foi desprezado, nós amados. Deus meu, por que me abandonastes? Para que hoje eu e você pudéssemos entender o quanto Deus nos ama, quando Deus abandonou seu Filho na cruz. Cristo é a nossa substituição. Ele foi feito maldito, nós abençoados. Aqui em Deuteronômio 21:23, Paulo cita o que está aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Sabe, as pessoas precisam entender isso. Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foi a religião que matou Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi o próprio Deus. Porque ele era o Cordeiro de Deus. Entenda isso. Por que Deus fez isso, pastor? Por que Deus resolveu matar o seu filho? Aí Jesus chega a dizer assim: eu me entreguei à vontade do Pai. Para quê? Para que hoje você tenha vida. Deus tinha um filho, único filho, unigênito, o único nascido de Deus. Único, gênito, nascido de Deus. Agora aqui, ó. Quantos filhos nasceram de Deus? Só porque um resolveu morrer. Então vem Paulo e diz aqui, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo, guarda essa expressão que eu falei agora, ele mesmo, não foi alguém que veio no lugar dele, fazendo-se ele mesmo maldição ou maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Reflexão: a justiça de Deus foi colocar toda a sua ira e juízo sobre seu amado Filho Jesus, para que o seu amor nos alcançasse. Com essa frase eu quero fazer uma ilustração. Faz favor aqui, Bíblia, para você entender o que nós já falamos até aqui. Então aqui, ó, guarde essa frase aqui, ó: a justiça de Deus foi colocar toda a sua ira e juízo sobre o seu amado Filho Jesus, para que o seu amor nos alcançasse. Pode vir aqui, de frente para lá. Olhe para mim. O Billy é o mundo. Ele ainda não entregou sua vida a Cristo, mas Jesus veio e morreu pelo mundo. O que Paulo diz que Jesus fez e que Deus fez? Pegou o pecado, guarde isso aqui, pegou o pecado do mundo e colocou em Jesus. Agora, o pecado que estava nele foi colocado sobre Jesus, sobre. A justiça de Jesus foi colocada sobre ele. Vou explicar de novo. O pecado que estava nele foi colocado sobre Jesus. A justiça que estava em Jesus foi colocada sobre ele. Por isso que Deus não vê mais pecado sobre nós, ainda que haja pecado em nós, porque agora Deus vê o sangue de Jesus sobre nós.
Aqui aconteceu uma substituição. Toda a maldade do mundo, todo o pecado do mundo, toda a ira, todo o erro, toda a falha, toda a imperfeição do mundo foi colocada em Jesus. Toda a santidade de Jesus, toda a justiça de Jesus, toda a bondade de Jesus, toda a graça de Jesus foi colocada sobre ele. Agora, quando ele crê, ele passa a desfrutar disso. Quantos entendem isso? Agora você é a igreja, ele é a igreja. Todo o pecado da igreja foi colocado sobre Jesus. Toda a santidade de Jesus foi colocada sobre a igreja. Ele foi feito pecado e nós justiça de Deus. Vocês se alegram com isso? Por isso que está aqui, ó, essa frase. Continue aí. Por isso que está aqui, ó. A justiça de Deus foi colocar sobre Jesus toda a sua ira, o juízo sobre o seu amado Filho Jesus, para que o seu amor nos alcançasse. Amém ou não? Então toda a justiça de Deus, toda a ira que Deus tinha, ele já colocou sobre Jesus, para que toda a imperfeição do mundo fosse colocada sobre Jesus, e a santidade de Jesus no mundo. E a última frase é essa aqui: fomos tornados justiça de Deus quando todos os nossos pecados e maldades foram colocados sobre Jesus, para que toda a sua bondade, justiça e santidade fosse colocada sobre nós. Hoje você pode declarar: eu sou justiça de Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou me esforçando para ser justo? Não, porque houve uma substituição. Deus tirou toda a impureza sua e colocou toda a santidade em Jesus. Aí você pode pensar assim: pastor, mas de vez em quando eu peco, de vez em quando eu erro, o que eu faço? Olhe para mim, olhe para cá. A ovelha, quando cai na lama, ela não se torna um porco. A borboleta, quando cai na lama, não se torna uma mosca. Os seus pecados não te definem mais, porque agora você é justiça de Deus. Você se alegra porque Deus colocou toda a sua ira, todo o seu juízo sobre Jesus, para derramar sobre você todo o seu amor? Então Deus não pode mais te condenar. Sabe por quê? Porque em lugar nenhum no mundo pode se condenar, condenar uma pessoa pelo mesmo erro duas vezes. Não se condena ao mesmo crime duas vezes na mesma pessoa. Agora nosso pecado estava sobre Jesus, agora a santidade dele está em nós. Então o que Deus vê em nós agora? Justiça, santidade, fidelidade. Mesmo que haja pecado em nós, ele vê a santidade sobre nós. Para preparar o nosso coração para a ceia hoje, eu quero que você pense sobre o que eu vou falar agora. Nós estudamos isso aqui, ó. Em Cristo somos novas criaturas, fomos reconciliados com o Pai, somos justificados, justiça de Deus. Em João capítulo 2, fala do primeiro sinal que Jesus realizou, que foi transformar a água em vinho. João não fala milagres, João fala sinais. Todo sinal serve para nos ensinar alguma coisa. O quarto milagre de Jesus foi multiplicar pães e peixes. Aqui temos o sangue, aqui temos o pão. O que aconteceu quando Jesus transformou a água em vinho? Houve festa, alegria, houve vida. Você pode imaginar quão poderoso é o sangue de Jesus sobre a sua vida? Você pode imaginar o quanto o sangue de Jesus pode transformar você? Então, o sangue em João capítulo 2 transforma. Falando do suco, tendo como figura apenas a água transformada em vinho. Ali temos o exemplo do sangue de Jesus para nos transformar. Só que em João capítulo 6 ele multiplica pães. Agora Jesus está matando fome de pessoas. Quanto mais você se alimenta de Jesus, mais saúde entra no seu corpo. Então, de forma resumida, João capítulo 2, sua vida é transformada pelo sangue de Jesus. João capítulo 6, sua fome é saciada e o seu corpo recebe vida, recebe
saúde. É por isso que esses sinais estão próximos um do outro. Jesus começou em uma família, em um casamento. O outro ele se estendeu para a multidão. Então nós temos Jesus nos ensinando aqui: sejam transformados pelo meu sangue e sejam curados pela minha carne. Pegue o kit da ceia, vamos ceiar. Pegue o kit da ceia, se prepare para esse momento especial. Abra o kit da ceia para nos prepararmos para esse momento. Lembre-se que você é nova criatura. Você já entregou sua vida a Cristo, você é nova criatura. Você é reconciliado com o Pai por meio de Cristo. E você é a justiça de Deus. Não se sinta culpado ou condenado. Sinta-se amado. Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. E aumentamos mais uma vez a nossa consciência de que nós somos novas criaturas, reconciliados com o Senhor. Somos justiça de Deus, que nós somos totalmente curados e totalmente perdoados. Que ao participarmos da ceia, nós estamos revelando para nós que o nosso espírito foi transformado pelo sangue que foi derramado, foi recriado, e que o nosso corpo desfruta de saúde plena agora, em nome de Jesus. Cada elemento consagrado, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Participe da ceia, coma e beba. Aleluia. Se você puder ficar de pé, fique, por favor. Vamos ter o nosso momento de adoração pelo que já recebemos aqui. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Rei. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura,
sou para a glória de Deus. Levante suas mãos, adore o Rei, porque Ele vive em nós. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura, para a glória de Deus. Faça a sua oração, adore ao Rei. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo, de novo, de novo, de novo. Quantos podem adorar o Rei Jesus por tão grande sacrifício? Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Cante comigo, eu sou justiça. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Vamos lá, eu sou justiça, cante. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Quantos se alegram com isso? Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Agora que você já aprendeu, cante. Eu sou justiça. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Quero ouvir a sua voz cantando. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo.
eu nasci de novo. Mais uma vez, agora que você já aprendeu. Eu sou justiça. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Levante suas mãos, faça essa declaração de fé. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Isso, a igreja, mais uma vez. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Oh, eu nasci de novo, de novo, de novo, de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Pai, nós te adoramos, porque somos justiça de Deus, reconciliados com o Pai. Somos novas criaturas, nascemos de novo. Sinta a presença do Espírito Santo, renovando a sua consciência de quem você é em Cristo. Sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Pode dizer isso para ele? Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Repita comigo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Vamos ler mais forte. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo.
assim de novo. Eu sou justiça de Deus, reconciliado com o Pai. Eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Aleluia! Vamos aplaudir o Rei mais forte, aleluia! A Jesus a glória, a Jesus a honra, a Jesus o louvor. Glória a Deus. Assente um instante, em nome de Jesus. Esse é o momento de nós adorarmos o Senhor com as nossas sementes, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Faça isso com gratidão. Que o Senhor abençoe sua família cada vez mais. Que o Senhor multiplique tua semente, teu celeiro, te faça prosperar cada vez mais. Que a graça de Deus te leve a lugares que você nunca foi financeiramente. Que você desfrute do melhor dessa terra, porque Deus tem isso para você. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração em forma de semente. Recebe a nossa adoração em forma de ofertas, em forma de dízimos, porque tudo em nós é para Ti, Senhor. Aleluia. A sua vida, levante suas mãos. Nós vamos orar por vocês. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não somente hoje, mas para sempre. Que esta semana seja a melhor semana de sua vida, semana de boas notícias, de portas abertas. Que o Senhor coloque diante de você pessoas amáveis. Que o Senhor coloque diante de você pessoas que agregam, que somam, que multiplicam alguma coisa na sua vida. Que você possa fazer negócios que beneficiem sua família e que glorifique o nome de Jesus. Que esta semana, que este mês, que este ano e esta década seja a melhor década de sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz debaixo do sangue precioso de Jesus, guardado pelas asas do esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor te proteja de todo o ataque do mal, que te livre de todo engano, de toda mentira, de todo fracasso, de todo prejuízo. Em nome de Jesus nós declaramos que esta será uma semana de boas notícias para todos aqueles que estão aqui nesse lugar e para os seus familiares. Em nome de Jesus, quantos creem, digam!